Muito bem, meus líderes, sejam bem-vindos ao nosso treinamento, nosso mini treinamento de comunicação e oratória. Se você teve acesso a esse curso, significa que você confiou no nosso trabalho, significa que você confiou na Dynamis e hoje está aqui para, de fato, aprender sobre comunicação oratória, como que um jovem como você, como que uma criança ou adolescente vai conseguir falar em público, mesmo tendo pouca experiência. Meu nome é Diogo Rodrigues, eu sou o seu mentor nessa jornada e hoje a gente vai aprender as principais técnicas para que você possa falar bem em público. Imagina só, meu líder, você lá na sua escola ou nos lugares que você frequenta, no seu aniversário, fazendo um belo de um discurso, falando bem em público. Imagina só, você lá em cima, sendo o centro das atenções e falando com uma postura que vai impactar as pessoas. Imagina só o orgulho que seus pais vão sentir de você e você também, a autoestima que isso vai gerar em você. Hoje, uma das principais dificuldades do jovem, também de vários adultos, é saber falar em público. E esse curso, esse mini treinamento, é para que você saia daqui no final desse treinamento sabendo as principais técnicas e como que você vai fazer uma ótima apresentação em público. Como é que vai funcionar esse treinamento? Ele é muito rápido, é uma aula única, então vai começar agora essa aula, até o final dela você vai ter acesso ao material, eu vou te entregar um material em PDF para que você possa acompanhar essa aula e revisar o conteúdo quando você precisar. E aqui eu vou usar algumas imagens, alguns slides aqui na tela para facilitar o seu aprendizado. Então, papel e caneta na mão para a gente poder começar explicando as principais técnicas para você. Para você que não conhece a Dynamis ainda, nós somos uma comunidade escolar. Temos várias formações para que o aluno saia daqui como um verdadeiro líder. Ele vai ser um líder em educação financeira, sabendo trabalhar com dinheiro, um líder em empreendedorismo, inteligência emocional, comunicação oratória, que você está tendo acesso agora, dentre várias outras formações. Então seja muito bem-vindo à nossa área de membros. Vamos lá, na tela para você tá aí o nosso primeiro conteúdo que eu quero que você anote no seu caderno, que é o seguinte: para você falar bem em público, de repente o seu pai está assistindo essa aula com você, sua mãe está assistindo essa aula com você, o principal desafio é aceite sempre falar em público. Na sua escola, você tem a oportunidade de repente de falar ali com o seu professor, de repente tem alguma apresentação, tenha algum evento, seja o primeiro aluno a querer falar em público. Ah, Diogo, mas eu tenho vergonha, eu não vou conseguir falar em público, eu não sei as técnicas. Meu líder, é um desafio mesmo, tem frio na barriga mesmo, mas você tem que se preparar, eu vou te mostrar como que você vai se preparar para você aceitar sempre o desafio. Olha só essa imagem na tela, tem lá uma avestruz, ela está com o pescoço debaixo da terra. Sabe por quê? Porque o avestruz, ele é um animal que quando ele sente medo, ele esconde o pescoço, a cabeça, debaixo da terra. Por exemplo, vai passar um avião, um belo de um avião. O avião está passando em cima da avestruz, lá no céu. Aquele barulho do avião faz com que a avestruz tenha medo e ela esconde a cabeça debaixo da terra. A avestruz perdeu a chance de ver um belo de um avião, de ver aquela estrutura passando ali no céu. Ou então tem um grande predador, chegou perto da avestruz. Ao invés de correr ou tentar ali batalhar pela vida, ela põe a cabeça debaixo da terra e o predador facilmente a pega. Então ela se esconde e ela perde grandes chances. Olha a frase: o medo esconde grandes talentos. Meu líder, anota essa frase, porque eu vou te passar várias técnicas aqui, vários conceitos importantes de apresentação em público. O que você vai falar no começo? O que você vai falar no final? Como você deve se portar dentro de um palco ali, ou no seu aniversário, no seu discurso de aniversário. E se você não aceitar o desafio, nada do que eu vou te explicar aqui vai fazer sentido. Então, lição número 1 da aula: não tenha medo de falar em público. Aceita o desafio, você vai estar crescendo com esse desafio. Outra frase importante antes de a gente começar as técnicas: as pessoas, na verdade, elas não têm medo de falar em público. Elas têm medo de falhar em público. Elas têm medo de passar vergonha. Elas não querem decepcionar as outras pessoas. Elas são perfeccionistas. As pessoas têm muito medo de falhar em público e por isso negam desafios. De repente você, poxa, eu tô com vergonha de falar numa apresentação. Você está com medo de passar vergonha ali, das pessoas rirem de você. Esse pensamento vai bloquear você no palco. Você não vai conseguir de fato falar porque você está com medo da reação das pessoas. Então, meu líder, aceite sempre o desafio.
de falar em público, porque quanto mais você fala em público, mais você vai melhorar a sua dicção, a sua voz, a sua postura e vai falar muito melhor para as pessoas. Eu vou te contar um segredo aqui. Quando eu era mais jovem, assim como você, eu tinha muita vergonha de falar em público. Eu era um aluno super introvertido. Eu tinha vergonha até de responder a chamada. Falar presente, eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha até da minha própria voz na época. Só que isso fez com que eu perdesse algumas oportunidades. E eu demorei até que eu destravei a minha imagem de poder falar em público. E aí foi muito treino. Então eu tô te falando, meu líder, eu sei as dores que você passa. Eu sei o receio que você tem. Eu já estive na sua pele. Só que eu consegui superar isso. Da mesma forma, eu vou te passar quais são os códigos, os segredos para que você também supere desde agora. Meu filho Lourenço lá em casa, eu já coloco ele para aceitar o desafio. Porque o primeiro passo é aceitar o desafio. Meus líderes, vamos lá? Vamos começar a técnica? Primeira coisa, a gente vai dividir essa aula em 2 momentos. O que você vai falar no começo da apresentação e o que você vai falar no final da apresentação. O conteúdo em si, a gente não vai trabalhar o conteúdo da sua apresentação, porque depende do tema que você for falar. Só que, independente do tema, independente do que você vai apresentar, você vai poder usar esse script, essa estrutura, essas técnicas, para que você possa falar bem em público. Vamos lá, na tela para você novamente. Item 1, quero que você escreva. Item 1, apresente-se. Eu vou só te falar quais são os 4 itens para você começar uma apresentação e depois eu vou dar exemplos e vou te falar o que você pode falar em cada um desses itens. Item 1, apresente-se. Anota aí. Item 2, diga o assunto e seu objetivo. Item 3, manchete. Item 4, determine acordos. Você vai anotar esses 4 passos. Esses são os 4 passos para você começar a sua apresentação. Vamos lá. Passo 1, apresente-se. Na apresentação, você vai cumprimentar as pessoas, você vai se identificar e você vai falar isso de forma alegre, sorrindo, mostrando que você está feliz em estar naquele momento. Então, um exemplo. Olha só o exemplo na tela. Eu vou ler o exemplo para vocês. Vou ler o exemplo, depois a gente faz aqui, a gente analisa esse exemplo. Olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Diogo Rodrigues. Eu estou feliz pelo desafio de falar com vocês hoje. Veja só, essa é a primeira parte. Eu me apresentei, cumprimentei a todos, né? Eu falei, olá a todos, muito boa tarde. Meu nome é Diogo Rodrigues e eu estou feliz pelo desafio de falar com vocês. Meus líderes, somente isso. Você precisa se apresentar de uma forma assertiva. Você não pode chegar lá e começar com desculpa, começar falando alguma coisa. Não, chega lá. Olá a todos, muito bom dia. Meu nome é Diogo Rodrigues e eu estou feliz em falar com vocês hoje. Somente isso, meu líder. Tranquilo, né? Parte 1, apresentação. Você vai fazer isso. Vamos lá, parte 2. Ainda no começo da sua apresentação. Você vai dizer o assunto e qual que é seu objetivo em estar ali falando com as pessoas. Olha só o exemplo, vou ler o exemplo para vocês. Estarei explicando para vocês sobre a importância da comunicação e como fazer ótimas apresentações em público. Meu objetivo aqui é inspirar a todos e fazer com que vocês percebam que tudo comunica em nossas apresentações. Viu só? Fiz a parte 2, que é, eu disse o assunto e eu falei meu objetivo. Por exemplo, você está no seu aniversário. Você está lá no seu aniversário e você vai falar o seguinte. Olá a todos, muito boa noite. Meu nome é Diogo Rodrigues. Eu estou muito feliz com que vocês vieram aqui me prestigiar no meu aniversário. Ponto, parte 1. O seu objetivo com a sua fala. Olha, eu estou falando com vocês agora porque eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e meu objetivo é fazer uma festa alegre e contagiante para todo mundo que veio até aqui. Pronto. Item 2. Eu disse meu assunto e eu falei qual que é meu objetivo com aquela fala. Por exemplo, vamos supor que você está na sua escola. Você vai fazer uma apresentação sobre mitocôndrias. Sou professor de biologia, professor de ciências, chegou lá e passou um trabalho para você sobre mitocôndrias. Aí você vai falar. Muito bem, meu nome é Diogo Rodrigues, estou muito feliz em falar com vocês hoje e meu objetivo aqui é explicar sobre o porquê que as mitocôndrias são importantes em nossa vida. Minha grande missão é passar os itens A, B e C sobre mitocôndrias. Eu espero que vocês possam entender, porque essa apresentação
é muito importante para mim e vale nota de biologia. Pronto, fiz a minha parte. 2. Tranquilo, meus líderes? Tá fazendo sentido para vocês essa estrutura? Vamos para a estrutura número 3. Agora a gente vai fazer a nossa manchete. A manchete, na minha opinião, é a parte mais importante do início da nossa apresentação. Vamos lá, por exemplo? Vou ler um exemplo para vocês. Levanta a mão aqui quem acredita que falar bem em público pode trazer grandes oportunidades em nossas vidas. Agora, levanta a mão quem nunca parou para pensar sobre isso. Pode abaixar as mãos. Percebem como esse é um tema de extrema importância? E eu estou aqui para ajudar vocês a entender melhor como se destacar com apresentações empolgantes. Meus líderes, a manchete pode ser uma pergunta. Você já viu nos jornais? Sempre tem lá uma manchete, uma headline, um tema. E normalmente esse tema ele é impactante, ele faz a pessoa ter curiosidade sobre o que você vai falar. Então a manchete é mais ou menos isso. É você trazer o seu tema através de uma pergunta que vai deixar as pessoas interessadas no seu assunto. E é importante também você colocar as pessoas para agir. Você viu que no meu exemplo, a gente colocou as pessoas para levantar a mão? Pô, seu público vai ter que levantar a mão. Vai ter que fazer alguma coisa. Você pode pedir para eles levantar a mão, eles baterem palma, eles baterem a mão no colega do lado. Você vai pedir para eles agirem através de uma pergunta. Por exemplo, no seu aniversário, qual poderia ser a manchete? A manchete poderia ser assim, ó. Pessoal, vocês que estão aqui, quem gostaria de pegar o primeiro pedaço do bolo? Ou pessoal, que vocês estão aqui, vocês gostariam de já começar a cortar o bolo agora? Você vai trazer uma pergunta sobre mitocôndrias. Você vai pesquisar sobre mitocôndrias e você vai perguntar. Turma, o assunto é sobre mitocôndrias. Alguém aqui sabe por que a mitocôndria é fundamental para a existência do ser humano? Alguém aqui já parou para pensar sobre isso? Levanta a mão. Olha só, poucas pessoas levantaram a mão, ou nenhuma levantou a mão, porque talvez vocês não sabem desse assunto ainda. E eu estou aqui para explicar para vocês por que de fato a mitocôndria é importante. Meus líderes, essa é a manchete. A manchete, então anota no seu caderno. Manchete é uma pergunta que vai deixar as pessoas curiosas sobre o seu tema. Então tá aqui o item 3, manchete. Vamos agora para o nosso último item, o item 4 da nossa introdução da nossa apresentação. E o item 4 é determine acordos. Tá na tela para você, ó. O determine acordos são duas partes. Primeiro, você vai explicar que você vai fazer a sua palestra, a sua apresentação, e as dúvidas são no final, e você vai explicar como que vai ser feita a sua apresentação. Você vai explicar para a turma. Vamos ler o exemplo? O exemplo está assim, ó. Farei uma apresentação de 5 minutos para vocês, mostrando algumas imagens aqui nos slides, e depois, no final, eu abro para as perguntas para quem tiver dúvidas. Combinado? Vamos lá? Esse foi o acordo. Eu expliquei para o público que minha apresentação vai demorar 5 minutos e que no final eu vou abrir para perguntas. Então, no item 4, determine acordos, você vai explicar para as pessoas como que vai ser feita a sua apresentação. Por exemplo, na sua escola, pode ser que você use o quadro, pode ser que você use slides, pode ser que você não use quadro nem slides, ou tem 4 pessoas apresentando. Aí você vai explicar. Você vai falar assim, pessoal, aqui na nossa apresentação sobre mitocôndrias, são 3 pessoas que vão falar, e eu vou começar falando primeiro, depois o Michel vai falar, e por último, o Yuri vai explicar também no final. E depois que todo mundo falar um pouco, a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Tá aqui um exemplo. Ou você pode dizer, pessoal, então a minha apresentação vai demorar 3 minutos, eu vou passar esses slides aqui para vocês, vocês vão entender através das imagens, e no final, a gente tira as dúvidas. Você vai fazer um acordo com o pessoal, você vai explicar para eles como que vai ser a sua apresentação e aí você vai abrir para perguntas no final. Meus líderes, essa é uma estrutura bem tranquila para você começar uma apresentação, para que você possa fazer uma apresentação bem feita. Imagina só, são 4 itens, né? Você vai se apresentar, cumprimentar as pessoas, você vai dizer o seu assunto, qual o seu objetivo com aquela apresentação, você vai criar uma manchete, que é aquela pergunta para deixar as pessoas bem curiosas. E, por fim, você vai determinar
os acordos da sua apresentação, seja no seu discurso de aniversário, seja na sua escola uma apresentação, seja na comunidade que você vai frequentar. Então você tem em mente esses 4 itens. Meus líderes, isso não vai ajudar você? Pensa bem, de repente pode ser até uma apresentação improvisada. Você vai lembrar dos 4 itens. Poxa, primeiro eu vou me apresentar, depois eu vou dizer o assunto que eu vou dizer, depois eu vou trazer uma pergunta interessante para gerar curiosidade e depois eu vou dizer os acordos da minha apresentação. Bem tranquilo, né? Vocês estão preparados então para a gente passar para a nossa próxima parte? Mas antes, olha essa frase na tela. A frase é do Henry Ford. Ele falou o seguinte: nada é difícil se for dividido em pequenas partes. Nada é difícil se você dividir isso em pequenas partes. De repente você pode pensar, poxa, uma apresentação é muito difícil, vai demorar muito. Você vai dividir a apresentação em pequenas partes. Viu só? A introdução a gente dividiu em quantas? Em 4 partes. Poxa, eu tenho que fazer um mega trabalho. Você vai fazer tudo uma vez? Não, você vai dividir em pequenas partes e vai executar. Então essa frase do Henry Ford, ela faz total sentido pra gente. É ou não é? Anota no seu caderno essa frase. Nada é difícil se for dividido em pequenas partes. A segunda frase é: o seu sonho irá te testar. Prepare-se. Meu líder, se você está aqui na plataforma Dynamis, você tem a oportunidade de conhecer várias formações. De repente você tem um sonho de ser um grande engenheiro, um sonho de ser alguém de destaque na sociedade. As aulas da plataforma Dynamis vão te ajudar, seja qual for a área, porque nós falamos sobre educação financeira, sobre inteligência emocional, sobre uma gama de assuntos importantes. Ah, Diogo, nem sonho eu tenho, eu estou com dúvidas ainda do que eu desejo. Poxa, então você está faltando entrar na plataforma Dynamis. Porque aqui a gente tem várias formações que vai ajudar você a definir os seus principais sonhos. E esse sonho, ele vai ser difícil de ser alcançado. Por isso você tem que se preparar, tem que estudar, tem que ter acesso a conteúdos e a ambientes que vão te ajudar a realizar esse sonho. Citado então essas 2 frases, vamos agora para como que você vai encerrar uma apresentação. Então, você aprendeu como que você vai iniciar aquelas 4 partes. Depois que você iniciar, aí você vai falar o seu conteúdo. Se for sobre mitocôndrias, você vai estudar sobre mitocôndrias e vai destrinchar sobre o assunto mitocôndrias. Se for o seu discurso de aniversário, você vai fazer o conteúdo ali, o que você preparou para falar. Então tem a parte 1, introdução, a parte 2, conteúdo, e a parte 3, finalização. Essa aula de hoje é uma aula mais curta, não é um curso completo. A gente tem um curso completo aqui dentro, então a gente quer te mostrar como que você começa, como que você termina. Ah, Diogo, como que eu faço a parte do meio? Aí eu precisaria de mais tempo com você para te mostrar o que você vai fazer na parte do meio. Como você vai criar um slide, como você vai fazer um mapa mental, como você vai pesquisar o seu assunto. E isso a gente vai ter um momento mais para frente, onde eu vou te explicar a parte 2, que é o conteúdo. Mas agora eu quero te mostrar como você vai finalizar uma apresentação. Vamos lá? A gente vai pegar um grande objetivo e dividir em pequenas partes, assim como a gente fez no começo. Olha só, como encerrar uma apresentação, tá na tela para você. Também são 4 partes. Anota no seu caderno, não deixe de anotar. Item 1, diga que você está na parte final. A gente vai fazer um exemplo sobre isso, eu vou te explicar por que você tem que dizer que está na parte final. Item 2, retome os principais pontos da sua apresentação. Item 3, traga uma frase de impacto. Item 4, call to action. Eu vou te explicar esse termo em inglês daqui a pouco. Vamos lá para a primeira parte. Você vai dizer que está na parte final. E por que isso é importante? Quando você fala para o seu público assim, pessoal, agora a gente vai para a parte final da minha apresentação. Todo mundo vai se conectar com você. Quem queria ir no banheiro nem vai mais, porque agora vai esperar. Poxa, está acabando, acho que dá tempo de eu segurar aqui. Quem ia conversar, nem vai conversar mais. Poxa, está acabando, vai acontecer alguma coisa no final. Todo mundo tem a expectativa de quando a gente está chegando na parte final. Inclusive, meu líder, essa aula está chegando na parte final. Então já se apruma na cadeira, já faça suas anotações, que a gente está na parte final da nossa apresentação. Viu só? A gente não se sente mais confortável quando escuta isso? Poxa, está na parte final, está acabando, vai ter novidade. Então, utilize isso no seu favor. Sempre diga que está na parte final da sua apresentação. Olha só esse exemplo. Vamos ler o exemplo. Já estou na parte final da apresentação. Espero que todos tenham gostado até aqui e, principalmente, que vocês tenham entendido a minha mensagem. Então, para finalizar, vou lembrá-los dos principais pontos abordados.
Tá aqui, parte 1, diga que está na parte final. Parte 2, você vai retomar os principais pontos da sua apresentação. Olha só o exemplo. Pessoal, hoje falamos sobre os 3 pilares de uma boa apresentação, que são início, conteúdo e encerramento, e da importância de se treinar antes de falar em público. Viu só o exemplo? Então a gente vai retomar os principais pontos da sua apresentação. Poxa, minha apresentação foi mitocôndrias. Quais são os 3 itens principais que você quer que todo mundo lembre? Deve ter 3 itens. A mitocôndria, a função, o que ela faz e por que ela é importante. Poxa, no seu aniversário, você vai destacar 3 itens ali. De repente, os seus principais agradecimentos. Qualquer que seja a apresentação, você pode retomar os principais pontos da sua apresentação. Isso é importante para fazer com que o seu público lembre que não pode esquecer esses itens. Parte número 3 do nosso encerramento. Traga uma frase de impacto. Essa frase de impacto vai fazer com que o seu público fique refletindo sobre a frase. Porque você vai trazer algo que tem a ver com o seu conteúdo. Veja só esse exemplo. Agradeço a atenção de todos e para finalizar, eu quero que se lembrem dessa frase. Quem falha na preparação está se preparando para falhar. Olha só, essa frase tem tudo a ver com o meu tema, né? Poxa, quem falha na preparação, quem não está se preparando, está, na verdade, preparando para falhar. Então, você vai trazer uma frase de impacto. Ah, Diogo, como que eu vou pesquisar uma frase de impacto? Poxa, meu líder, você vai pesquisar na internet, você vai utilizar a inteligência artificial para te ajudar, você vai pegar uma frase mais pronta, que tem tudo a ver com o seu tema, e vai colocar como destaque ali na sua frase de impacto. E para finalizar, o item 4, eu te falei que era um termo em inglês, é Call to Action, ou também chamado de CTA. É o C do Call, o To e o A do Action. Em português é chamada para ação. Você vai chamar o seu público para agir, para ter uma ação, para a gente finalizar com a energia lá em cima. Você vai finalizar pedindo para eles fazerem alguma coisa. Agora, o que você vai pedir depende do seu contexto. Olha o exemplo. Quem quiser se aprofundar no assunto, eu peço para que me sigam nas redes sociais ou me procurem aqui no final da palestra para conversarmos. Você colocou as pessoas para agir. Poxa, quem quiser conhecer mais, vai lá no meu Instagram e começa a me seguir. Ou no final aqui, eu quero conversar com vocês. De repente, no seu aniversário, a chamada para ação pode ser comer o bolo. Pessoal, então é isso que eu queria falar para vocês. E agora, vamos todo mundo comer o bolo. É um exemplo. Da mitocôndria, você pode trazer um bilhetezinho para a galera, você pode trazer um brinde. Aí você fala, pessoal, para terminar essa aula, para terminar essa explicação, eu vou entregar uma lembrancinha para vocês. E eu quero que vocês tirem uma foto e me marca sobre quando você for postar essa foto. Você vai pedir eles para agirem. Pode ser uma salva de palmas, pode ser falar alguma coisa. Você vai pedir as pessoas para agirem, porque assim você vai estar terminando, jogando para o seu público uma ação. É o CTA, chamada para ação. Meus líderes, 4 itens fundamentais para você encerrar uma apresentação. Vamos retomar? A gente está na parte final aqui da nossa apresentação, da nossa aula. Retomar. Os 4 pontos são, você vai dizer que está no final, você vai retomar os principais pontos da apresentação, você vai trazer uma frase de impacto e você vai fazer uma CTA, chamando eles para agirem. Esses são os 4 pontos principais da sua apresentação. Espero que você tenha anotado todos eles, espero que você tenha gostado dessa explicação sobre como que você vai utilizar na sua fala em público, no começo da apresentação e no final da apresentação. Lembrando que esse é um mini curso, a gente está fazendo uma mini aula para você, uma aula que eu espero que já te traga uma transformação, já te ajude na hora que você for falar em público, aceitar o desafio de falar em público. Mas se você quer aprender ainda mais sobre isso, nós temos um curso completo de comunicação oratória com profissionais formados na área, acostumados com jovens como você, da sua idade, que trabalham de forma individual, que trabalham de forma coletiva e que te ajudam os alunos a se destacarem falando bem em público. Se você gostou desse assunto, nós temos uma informação completa para você. Aqui embaixo dessa aula tem algumas informações. Você pode adquirir não só o curso completo de comunicação oratória, mas também de educação financeira, de inteligência emocional, de empreendedorismo. Temos diversos cursos. Você gostaria de saber como editar um vídeo, assim como esse vídeo foi editado? Nós temos o curso de edição de vídeos.
nós temos o curso de inglês. Então, a nossa formação, a Dynamis, de fato, é uma empresa que tem transformado a mentalidade de jovens, fazendo com que eles dominem assuntos importantes para o mercado de trabalho. Se você gostou dessa aula e a sua mãe e seu pai não assistiu junto com você, peça para eles lerem aqui embaixo como que funciona a nossa plataforma e nós podemos apresentar nossa metodologia para você de forma individual. Basta entrar em contato com algum de nossos especialistas e já fazer parte da Dynamis Educação. Meus líderes, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha entendido, eu espero te ver dentro da plataforma Dynamis. E para finalizar, eu quero trazer essa última imagem aqui na tela. É uma imagem de 2 animais olhando para o espelho. Veja só, tem um gatinho, quando ele vê o espelho, ele se vê como um leão, como forte, como bravo, como corajoso. E tem um cachorrão aqui, ó. Olha o tamanho do cachorrão aqui. Porém, quando ele se vê no espelho, ele se vê como um filhote. Ele se vê como fraco, como frágil. A nossa ideia é, mesmo que você não seja adulto, não tenha superpoderes ainda, mas que você se enxergue com todo o seu potencial lá na frente. Se enxergue como um verdadeiro leão, porque assim você vai estar, de fato, transformando a sua mentalidade e ajudando outras pessoas. Essa é a mentalidade do aluno Dynamis. O aluno Dynamis se vê como forte, como corajoso, como inteligente, como uma pessoa que vai liderar o futuro de uma nação. Esse é o pensamento da Dynamis e é esse o pensamento que eu quero que você também tenha ao entrar dentro das nossas formações. Meus líderes, eu fico por aqui e eu te vejo dentro das próximas aulas da Dynamis. E até mais. Revolução Dynamis.